Neste vídeo, você vai ver como uma pequena vila do sertão foi abalada pela chegada de um estranho romeiro. Um homem que caminhava sob o sol com um olhar vazio, as palavras justas, e uma aura que confundia fé com inquietação. No começo, todos acreditaram que ele era apenas mais um devoto em busca de salvação. Mas, aos poucos, sinais estranhos começaram a se espalhar. Galinhas mortas ao amanhecer, crianças com pesadelos, imagens de santos viradas de cabeça para baixo. Até que o próprio padre Cícero foi chamado, e viu, nos olhos daquele homem, algo que não era deste mundo. Você está prestes a conhecer a história do demônio que vestiu a fé como disfarce, e ousou desafiar o padim no coração de Juazeiro. Se essa história te prende desde o início, inscreva-se no nosso canal. O legado do Padre Cícero, e se o vídeo tocar sua fé ou sua curiosidade, curta e compartilhe. Isso ajuda nosso conteúdo a alcançar ainda mais devotos, estudiosos e apaixonados pela história profunda do sertão. A chegada do romeiro estranho. Era um domingo de calor espesso em Juazeiro. O tipo de calor que não avisa, apenas pesa. O chão rachado do sertão parecia exalar um vapor invisível que deixava o ar pastoso, parado, sufocante. Nem os passarinhos cantavam. As senhoras que varriam as calçadas diziam, entre um gole de café e outro: vai chover coisa ruim hoje, você vai ver. Foi nesse clima que ele chegou. Um vulto empoeirado que se formava no horizonte, vindo a pé pela estrada de terra, como tantos romeiros antes dele. Mas havia algo errado. O caminhar era lento demais, como se seus pés não tocassem o chão, ou como se cada passo carregasse o peso de um pacto não dito. O homem usava um chapéu de palha gasto, o rosto parcialmente coberto por sombras. Vestia um gibão de couro antigo, marcado por rasgos e crostas, e nas costas carregava um bornal puído, coberto por pequenos ramos secos e fitas esfiapadas. Na mão direita, um bastão de madeira escurecida por símbolos entalhados. Símbolos que ninguém na vila reconhecia, nem mesmo os beatos mais antigos. Ele chegou sem palavras, sem saudações. Passou entre o povo como se fosse invisível, ou pior, como se quisesse ser esquecido. Dona Mariana, parteira da vila, tentava ser gentil. Bom dia, romeiro. Veio de onde? O homem parou. Virou o rosto lentamente. Seus olhos eram fundos, sem brilho. Pareciam buracos escuros em uma máscara de carne. E sua voz, quando falou, foi baixa, áspera como folha seca. Vim, do sul, atrás do que me prometeram. Ela hesitou. E, prometeram o quê, senhor? Silêncio. O homem apenas seguiu adiante. Aquela resposta, ou a falta dela, foi o primeiro sussurro da dúvida. Mas no sertão, o povo aprendeu a não desconfiar de fé alheia. Romeiro é sagrado. Mesmo quando o sagrado veste couro e assombra o vento. Naquela noite, os cães uivaram até perder o fôlego. Os galos não cantaram de madrugada. E ao amanhecer, o corpo de um cachorro foi encontrado ao lado da capela, rígido, os olhos arregalados como se tivessem visto o inferno. No mercado, o boato já corria. Tem coisa errada nesse romeiro. O bicho não dorme. Fica olhando pro nada. Dona Cotinha, rezadeira antiga, falou baixinho com as vizinhas. Esse não é romeiro. É disfarce. De longe eu já senti que carrega coisa que não é dele, ou que já foi. No segundo dia, ele apareceu na missa das 6. Sentou-se sozinho no último banco, o chapéu ainda sobre a cabeça. Não cantou. Não ajoelhou. Não comungou. Apenas olhava. Firme. Como se procurasse algo entre os fiéis. Quando o nome de Padre Cícero foi mencionado na homilia, ele sorriu. Não um sorriso de fé,
mas um sorriso torto, desafiador, que gelou a espinha da menina do coral. Na mesma hora, a vela ao lado do altar estalou e apagou. Uma criança começou a chorar sem parar, puxando a saia da mãe, dizendo: "O homem do chapéu tem fogo no olho, mamãe." À tarde, Beato Joaquim foi até a casa paroquial. "Padim, tem coisa ruim por aqui. Chegou um homem que não reza, não fala, mas carrega um peso nos olhos que só o Senhor pode enfrentar." Padre Cícero estava sentado na varanda, com o terço nas mãos. Levantou o olhar, devagar. Vi quando ele entrou. Vi a sombra que caminhava com ele. Mas preciso confirmar se é carne ou engano do espírito. Joaquim engoliu seco. O povo está assustado. Até os santos da igreja estavam virados de cabeça para baixo hoje cedo. Cícero fechou os olhos por um instante. "Então prepare uma vela. Se a sombra chegou, vamos precisar de mais luz." Ao entardecer, o estranho foi visto sentado no cruzeiro, de costas para o pôr do sol, murmurando palavras em voz tão baixa que o vento parecia carregar. 2 meninos se aproximaram por curiosidade, escondidos atrás de um coqueiro. Diziam que ouviram ele repetir uma frase várias vezes. "Queimaram meu nome, mas eu voltei. Queimaram meu nome, mas eu voltei." Os meninos correram para casa tremendo. A mãe disse que era invenção de criança. Mas aquela noite, os galos não cantaram de novo. No terceiro dia, ele bateu na porta da casa de Dona Severina, uma viúva que morava sozinha desde que o filho morreu afogado. Ela o recebeu por caridade, como fazia com todo romeiro. Mas naquela noite, não se ouviu mais barulho vindo da casa dela. E pela manhã, quando abriram a porta, a senhora estava caída no chão da cozinha, olhos esbranquiçados, com a boca ainda sussurrando palavras indecifráveis. Foi levada para a beira do rio, onde algumas mulheres tentaram rezar por ela. Mas todas voltaram chorando. "Tem coisa mais forte ali, minha filha, coisa que a reza não puxa." O romeiro estranho passou a andar de casa em casa, sem pedir. Batia, olhava e ia embora. Mas cada lar por onde ele passava, perdia algo. Num, foi um crucifixo que sumiu da parede. Noutro, uma vela que não acendia mais. Em outro ainda, a imagem de São Francisco apareceu, com os olhos riscados. No final do terceiro dia, Padre Cícero decidiu vê-lo com os próprios olhos. Foi até a feira, onde disseram que ele se escondia atrás da banca de fumo, observando o povo com sede. Quando os olhares se cruzaram, o tempo pareceu congelar. O romeiro ergueu a cabeça. E sem sorrir, disse uma frase que ninguém escutou, mas o padre entendeu. E então, virou as costas. Caminhou em direção ao campo de terra batida. E desapareceu entre a poeira. Cícero, de olhos fechados, murmurou: "Não é homem. É lembrança viva do que a fé já venceu, mas não enterrou." E então, acendeu a vela que Joaquim havia preparado. E sussurrou: "Se ele veio vestido de fé, que encontre a cruz nua." Os sinais do inominável. Na manhã seguinte ao encontro silencioso entre Padre Cícero e o romeiro, o silêncio da vila parecia maior do que de costume. Não era o silêncio calmo da fé que ora em segredo, mas o silêncio abafado do medo, como se até os sons tivessem se recolhido, desconfiados. As galinhas não botaram. As rezadeiras não cantaram os benditos. E as janelas, pela primeira vez em anos, permaneceram fechadas durante a procissão da manhã. Dona Cotinha, a mais velha das beatas, teve um pesadelo naquela madrugada. Sonhou que a capela estava virada do avesso, o altar de cabeça para baixo, os santos com os olhos vendados, e o chão coberto por penas de corvo. Ao acordar,
Seu quarto cheirava a enxofre. Quando contou à vizinha, Dona Francisca, ela empalideceu. Tive o mesmo sonho. Mas no meu, o Romeiro estava ajoelhado no altar. Só que não rezava. Ele lambia o chão. As duas se entreolharam em silêncio. Entendiam que os sonhos, naquele lugar, nem sempre vinham da mente. Às vezes, vinham como aviso. Enquanto isso, Padre Cícero passava mais tempo em oração. Trancava-se em sua sala com a imagem de Nossa Senhora das Dores e o rosário nas mãos. O beato Joaquim observava à distância, e via o suor escorrendo da testa do padre, mesmo com a janela aberta e o vento batendo. Cícero sabia. O que estava diante dele não era humano. Não totalmente. Ele carrega o nome de um antigo. Não é bicho, nem gente. É espírito vestido de carne, murmurou ao rosário. Na vila, os sinais só aumentavam. Um agricultor encontrou sua plantação completamente seca, não de sede, mas como se as raízes tivessem sido mordidas por dentro. Outro encontrou todos os peixes de seu açude boiando, olhos virados, com pequenos cortes em forma de cruz invertida na barriga. Uma senhora, viúva recente, relatou que alguém sussurrou em seu ouvido durante a noite. Teu marido tá vivo, mas não onde você pensa. Ela rezou, mas sentia o sussurro ainda vibrando no ouvido. O povo começou a suspeitar que o Romeiro não andava, mas flutuava. Um menino jurava ter visto os pés dele suspensos, um palmo acima da terra, no meio da noite. Outros diziam que o viram em 2 lugares ao mesmo tempo, perto da venda e, no mesmo minuto, nas escadas da capela. As pessoas começaram a evitar sair de casa. Até os homens mais corajosos pararam de beber no bar da praça depois das 7. O sino da igreja soava mais rouco. As velas se apagavam sozinhas. E uma brisa fria, que nunca soprava naquela época do ano, começou a passar pelas ruas como um véu. No terceiro dia, o sino da torre badalou sozinho à meia-noite. O sacristão, seu Lúcio, subiu para ver quem havia mexido. Lá em cima, encontrou apenas uma vela ainda acesa e um par de pegadas queimadas no chão de madeira. Desceu correndo, tremendo, dizendo que viu uma sombra debaixo do sino, mas que ela não tinha rosto. Padre Cícero escutou o relato em silêncio. E naquele momento, decidiu. Era hora de confrontar o estranho. No dia seguinte, foi até o mercado. Lá estava o homem, encostado na parede da venda, olhando para uma criança que brincava com um peão. Padre Cícero aproximou-se com calma, sentindo o ar ficar mais denso a cada passo. O povo abriu caminho, mas não se aproximou. Paz do Senhor, Romeiro, disse o padre, com firmeza, mas sem hostilidade. O homem não respondeu. Apenas virou o rosto. Quando os olhos dos dois se encontraram, houve um silêncio absoluto, como se até os insetos tivessem parado. Cícero sentiu o chão se afastar de seus pés por um instante. Como se tivesse sido puxado para dentro daquele olhar. E então, o homem falou. Você me conhece, padre. Não pelo nome, mas pelo que ficou do outro lado do espelho. Cícero não tremeu. Apenas rezou em pensamento. Você carrega um nome que não devia mais ecoar neste mundo, respondeu, com firmeza. O Romeiro sorriu, pela primeira vez. Mas o sorriso não era humano. Era largo demais, estranho, como se a pele tivesse sido esticada à força. Nome nenhum se perde. Se ele foi dito, ele volta. E eu voltei, para lembrar. O povo observava em silêncio, arrepiado. Alguns começaram a chorar. Outros viraram o rosto. O padre aproximou-se mais e tocou o terço em seu peito. Se veio com disfarce de fé, então será a fé que vai te desmascarar. O Romeiro deu um passo para trás,
mas não de medo, de respeito. Ou de reconhecimento. Nos vemos em breve, padre. A sombra tem hora marcada. E então, se virou e foi embora. Mas naquele mesmo instante, o céu clareou como se fosse amanhecer, mesmo sendo 3 da tarde. A luz bateu direto no rosto do romeiro. E por um breve segundo, todos viram. Ele não tinha sombra. Naquela noite, a vila inteira ficou acordada. Rezas em voz alta. Crianças dormindo com medalhas no pescoço. Homens armados com terços, não com facas. Padre Cícero mandou espalhar sal nas portas da capela. Acendeu todas as velas, até as que estavam guardadas para o Natal. E passou a madrugada em jejum, oração e silêncio. Sabia que o encontro havia sido apenas o início. Sabia que o que enfrentava não era apenas um homem. Era um eco antigo. Um nome maldito que vestiu pele humana para andar entre os devotos. E, mais ainda, sabia que, no fim, não bastaria expulsá-lo. Seria preciso enfrentá-lo. A fé à prova. Na manhã seguinte ao confronto silencioso entre Cícero e o estranho, o sino da capela amanheceu partido ao meio. Não caído, não danificado pelo tempo, fendido em silêncio, como se algo o tivesse cortado com precisão. O som da fé havia se calado. Padre Cícero ficou parado, observando a fenda. Não disse nada. Apenas colocou as mãos nos joelhos, se ajoelhou ali mesmo, sobre a poeira quente, e começou a rezar. Mas pela primeira vez em décadas, não sentiu resposta. Nem arrepio, nem calor, nem a brisa suave que sempre soprava quando a oração era profunda. Era como se algo tivesse se colocado entre ele e o céu. Ao meio-dia, quando o sol do sertão corta como faca, as imagens dos santos dentro da capela começaram a suar. Primeiro uma gota, depois outra. Dona Mariazinha foi limpar o rosto de São José com um lenço bordado, mas a mancha que ficou era vermelha. Isso não é suor, meu Deus, isso é sangue, gritou, jogando o lenço no chão. As beatas correram. Uma desmaiou. Outras tentaram apagar as velas com medo de incêndio. Cícero entrou na capela, e pela primeira vez em muitos anos, se sentiu pequeno. Havia algo ali que não respeitava os santos, nem os sacramentos. E pior, algo que não temia estar dentro da casa de Deus. Na mesma tarde, o romeiro apareceu de novo. Desta vez, em frente à casa de uma jovem que acabará de dar à luz. Não pediu para entrar. Ficou parado na calçada, olhando para o quarto da mulher. O marido saiu, irritado. O que você quer aqui? O homem respondeu. Ouvi choro novo. Queria ver se já tem medo. O pai pegou um pedaço de madeira e tentou acertá-lo. Mas quando ergueu o braço, sua mão travou no ar. Os dedos ficaram imóveis, como se alguém o segurasse por dentro. O romeiro apenas sorriu. E se foi. Naquela noite, o bebê não dormiu. A mãe disse que ouvia passos dentro do quarto, mesmo com a porta trancada. Enquanto isso, Padre Cícero se recolheu. Passava horas sozinho, andando pelo pátio da igreja, repetindo salmos e orações em voz baixa. Mas a cada vez que tentava abençoar alguém, sua mão tremia. Padim, o senhor tá fraco, perguntou Joaquim. Não é o corpo, Joaquim, é o espírito. Ele tá sugando a fé. Não só a minha, a de todos. No quarto dia, um evento abalou tudo. Durante a novena da noite, com dezenas de fiéis reunidos, a imagem de Nossa Senhora das Dores virou o rosto para a parede. Sozinha. Sem que ninguém encostasse. O povo gritou. É castigo. É profecia. É o fim. Padre Cícero tentou acalmar. É um teste. É nesses momentos que a fé se mede não pelo que sentimos, mas pelo que escolhemos crer.
Mas nem todos estavam prontos para isso. Alguns começaram a duvidar. Outros disseram que a fé não podia proteger do que não se entendia. Um homem chegou a queimar o próprio altar doméstico, dizendo que Deus tinha abandonado Juazeiro. À noite, o padre teve um sonho. Estava sozinho no meio da praça, onde o chão era feito de espelhos. Cada passo que dava, ouvia vozes. As vozes dos mortos, dos vivos, dos que nunca existiram. No centro da praça, um homem em chamas rezava de costas. Quando virou o rosto, era o romeiro. Mas com a pele derretendo, os olhos negros, e uma boca que falava sem abrir os lábios. Você perdeu. Aqui não tem mais altar. Só lembrança. Cícero acordou em sobressalto, o terço apertado com tanta força que seus dedos estavam ronchos. Nos dias seguintes, a pressão espiritual aumentou. Uma mulher se afogou em um poço seco. Um menino amanheceu com a língua presa, sussurrando frases em latim, mesmo sem saber ler. Um grupo de beatos tentou exorcizar a praça com incenso, mas a fumaça descia, ao invés de subir. A vila estava entregue ao desespero. Cícero, então, decidiu preparar uma última procissão. Não para expulsar o mal, mas para lembrar ao povo que a luz ainda existia. Convocou todos para o domingo, ao nascer do sol. Mandou enfeitar as ruas com ramos bentos e fitas brancas. Colocou a imagem de São Miguel no centro do andor, e saiu à frente, vestindo uma túnica simples, o olhar firme. O romeiro também estava lá, na multidão, entre as senhoras de mantilha, com o chapéu abaixado. Mas ninguém ousava tocá-lo. Era como se ele carregasse ao redor de si uma bolha de ardêncio, como se até a poeira do chão se recusasse a subir quando ele passava. Quando Cícero passou por ele, fez o sinal da cruz. E, por um instante, o sol desapareceu. O povo gritou. As velas se apagaram. E a imagem de São Miguel escorregou do andor. Mas antes de tocar o chão, foi segurada no ar. Por Cícero. Com as mãos erguidas, com os olhos fechados, ele disse apenas: o mal conhece seu limite. Mas precisa ser lembrado de que ele existe. Naquela noite, o padre começou a escrever uma carta. Era dirigida a Deus. Uma prece, sim, mas também um aviso. Porque nem todo mal vem gritando. Alguns chegam rezando. E vestem a fé como manto, quando, na verdade, vieram para rasgá-la. O confronto. Naquela noite, o céu de Juazeiro ficou vermelho como sangue. Não era pôr do sol. Era algo anterior à luz. Mais antigo que o dia. O povo, já acostumado ao medo, nem saiu de casa. As janelas se fecharam como tumbas. E a capela, por ordem de Padre Cícero, permaneceu aberta. Lá dentro, ele preparava o altar como se fosse para um casamento. Mas não era de amor a cerimônia que viria. Era uma guerra. Padre Cícero havia jejuado 3 dias. Dormira pouco. Rezara tanto que os lábios estavam rachados. Mas os olhos estavam mais firmes do que nunca. Ao seu lado, o beato Joaquim acendia as últimas velas. Tem certeza, Padim? Ele não é homem. E eu não luto como homem, Joaquim, mas com o que me resta de fé. No centro do altar, colocou uma cruz de madeira tosca, feita com pedaços do antigo sino rachado. Pediu que ninguém mais entrasse. Na porta, um aviso escrito à mão. Hoje, o Juazeiro é terra de decisão. Às 3 da manhã, ele veio. A porta da igreja se abriu sozinha. Não com força, mas com solenidade. Como se o próprio chão reconhecesse o peso do que entrava. O romeiro estava diferente. O gibão, agora, parecia mais uma pele. A sombra em seu rosto não obedecia à luz.
Caminhou em silêncio até o altar. Cícero não recuou. Tirei sua máscara, disse o padre. E agora vejo o que você sempre foi. O romeiro sorriu. Mas sua boca já não era humana. Era um corte torto, de onde saía vapor. Você me vê, velho. Mas isso não te salva. Nem me condena, respondeu Cícero. Porque o que me sustenta não é meu. O chão da igreja estremeceu. As velas tremularam como se o ar estivesse sob ataque. E no fundo da nave, as imagens dos santos começaram a chorar. Sim, lágrimas verdadeiras. Gotas que escorriam por olhos de madeira, como se a própria fé sentisse pena do que estava por acontecer. O romeiro ergueu o braço. Na mão, não havia nada, mas o ar cortava como faca. Apontou para o peito do padre. Você não vai vencer. Não existe exorcismo contra o que sou. Sou anterior às rezas. Sou o nome que se cala nas madrugadas. Sou o que você teme quando finge estar forte. Cícero respirou fundo. Você é o eco. Mas eu sou a voz. E não estou só. Ergueu a cruz de madeira feita do sino rachado. E gritou: em nome de Cristo, revele-se. O corpo do romeiro se envergou. Uma fumaça negra saiu por seus olhos. A igreja toda escureceu. Mas não com sombra, com presença. Um cheiro de ferro, de terra molhada, de coisa esquecida há séculos, invadiu tudo. O romeiro gritou. Mas o grito não era de dor. Era de riso. Você quer ver minha face? Então veja. E ali, ele se mostrou. O rosto virou 1000 rostos, alternando a cada piscar. Criança, velho, mulher, bicho, santo, carrasco. Todas as formas que já usou, todas as mentiras que já encarnou. Padre Cícero caiu de joelhos. As mãos no peito. As palavras engasgadas. Por um instante, sua fé vacilou. Mas então, sentiu algo. Um calor no pescoço. Era o terço de sua mãe. O que ela havia deixado com ele quando entrou no seminário. Com a última força que tinha, Cícero ergueu o terço. E disse apenas: não sou eu que te expulso. É ele. O mesmo que te venceu, com o silêncio de uma cruz. O chão da igreja se rompeu. Do altar, subiu um clarão. As velas se acenderam de novo, sozinhas. E o romeiro começou a gritar. Desta vez, sim, de dor. O corpo se retorcia. A fumaça saía em jatos. O teto da igreja brilhou como o céu ao meio-dia. Padre Cícero manteve-se de pé, mesmo cambaleando. Segurava o terço com uma mão, a cruz com a outra. E murmurava o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente descansará. A cada palavra, o romeiro murchava. A cada frase, a pele se desfazia. Até que, num último suspiro, ele caiu no chão. E virou pó. A igreja se calou. O ar ficou limpo. A luz voltou. As imagens sorriram. Padre Cícero caiu. Desmaiado, exausto, mas vivo. O povo entrou correndo. Viram a cena. E entenderam que Juazeiro havia sido salva. Não por força, mas por fé. No dia seguinte, o sino foi concertado. Mas o padre pediu que ele nunca mais tocasse à meia-noite. Porque alguns ecos podem acordar de novo. E no lugar onde o romeiro caiu, uma flor cresceu. Sozinha. Branca. Em silêncio. A terra que aprendeu a rezar em silêncio. O dia nasceu diferente. Não havia pressa. Não havia medo. As pessoas saíam de casa como quem pisa em terra sagrada. Porque sabiam, em seus ossos, que algo tinha sido vencido, mas à custa de muito mais do que podiam entender.
Padre Cícero ainda estava deitado. Não ferido, mas exausto. Como se tivesse atravessado o deserto por dentro. Dormia com o terço nas mãos, o rosto sereno, o corpo envolto num lençol simples. Na porta da casa paroquial, o beato Joaquim olhava o horizonte e murmurava: Padim venceu. Mas será que ele volta o mesmo? A notícia correu mais rápido do que o vento. Gente de Crato, Barbalha, Missão Velha. Todos vinham ver a igreja onde o inferno tentou se levantar. Queriam ver o chão onde o romeiro caiu. Queriam tocar a flor. Sim, a flor. No exato ponto onde o demônio foi consumido, brotara uma flor branca, pequena, delicada, completamente fora de estação. É milagre, diziam uns. É sinal, diziam outros. Mas Cícero, ao acordar, disse apenas: é lembrança. Para que nunca pensem que isso aqui foi só história. Nos dias que seguiram, as mudanças foram sutis, mas definitivas. A imagem de Nossa Senhora, antes virada, voltou-se sozinha para o povo. Os santos não choraram mais. E as velas da igreja passaram a queimar com uma chama mais alta, como se a luz tivesse voltado a confiar nos homens. Mas Cícero não celebrou. Passava os dias sentado à sombra do pé de Joá, olhando o chão. Não com tristeza, com peso. Porque sabia que aquilo que enfrentou não foi vencido com palavras, nem com rituais. Foi vencido com algo mais raro. A certeza de que mesmo sem sentir nada, ele acreditou. Numa tarde, uma criança se aproximou. Era Mariazinha, filha de Dona Cotinha. Trazia um desenho na mão. O rosto de Cícero segurando uma cruz, e ao fundo um homem todo preto, com olhos vermelhos. É o Senhor, Padim. Cícero sorriu fraco. É um retrato do que a fé faz. Mesmo quando a gente tá quase desistindo dela. Ela então apontou para a cruz desenhada. Por que ela tá torta? Cícero olhou bem. E respondeu: porque ela foi feita de pedaço quebrado. Como a fé de muita gente. Naquela semana, Cícero convocou o povo para uma última missa, sem data de outra. A capela estava cheia. Mas o sermão foi curto. Não vim aqui dizer que o mal foi embora. Ele nunca vai embora. Ele se esconde, muda de roupa, aprende novas rezas. Mas hoje, vocês têm uma escolha. Continuar rezando mesmo quando não sentirem nada. Porque fé não é o que se sente. É o que se escolhe manter. Mesmo quando parece que tudo está perdido. O povo chorou. E, pela primeira vez em muito tempo, ninguém pediu milagre. Todos apenas agradeceram por estarem vivos. A vila mudou. As mulheres voltaram a enfeitar as janelas com ramos bentos. Os homens começaram a trabalhar com mais silêncio e mais respeito. As crianças passaram a aprender a rezar antes de aprender a escrever. Não por medo, mas por gratidão. Joaquim, uma noite, perguntou: Padim, ele volta? Cícero ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu: ele nunca foi embora. Ele só está esperando que a gente esqueça. E apontou para o altar, onde ficava a flor branca. Enquanto ela estiver ali, a gente lembra. Mas quando secar, aí sim o povo vai ter que escolher. Anos depois, a flor nunca secou. Mesmo com o calor. Mesmo sem água. Mesmo com o tempo passando. Ela se tornou símbolo. Virou lenda. E toda criança que crescia em Juazeiro aprendia a história do romeiro que não tinha alma. Mas nem todos sabiam que aquilo realmente aconteceu. Alguns diziam que era apenas parábola. Outros, que era invenção do povo. Cícero não corrigia. Porque sabia. Quem acredita, não precisa provar. E quem não acredita, não entenderia.
Nos últimos anos de sua vida, Cícero escrevia uma frase repetida em todos os seus cadernos: a fé é o que fica quando tudo vai embora. E uma manhã, ao amanhecer, ele caminhou até a capela sozinho. Ajoelhou-se diante da cruz. E disse apenas: obrigado por ter me deixado lutar, mesmo sem espada. Depois voltou para casa. Sentou na cadeira de balanço. E nunca mais se levantou. Mas naquela noite, dizem os mais antigos, o sino tocou sozinho. Uma única badalada. Como um aviso. E pela última vez, a flor brilhou. Hoje, a cruz feita do sino rachado ainda está lá. A flor branca ainda cresce. E a igreja nunca mais fechou. Porque o povo entendeu que o verdadeiro milagre não é fazer o mal desaparecer. É continuar de pé, mesmo depois de tê-lo olhado nos olhos. E rezar, mesmo que seja em silêncio.